provocando embaraços e perseguições. Eis porque ele também tem que lutar. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que ele terá que sofrer são todas de ordem moral, e o fim de todas elas se aproxima. As primeiras, as que o cristianismo enfrentou, duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só foco, brotará de todos os pontos da terra e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. E assim, minhas queridas companheiras, nós vamos agora mentalizar a figura do Senhor Jesus, agradecer a esse irmão maior a bênção desta oportunidade. A oportunidade de estarmos aqui reunidos no estudo, na reflexão, lembrando de irmãos queridos que vivenciaram tantas dificuldades e certamente tantos outros que nós não conhecemos. Mas são nossos irmãos e necessitam de auxílio, necessitam de estímulo, necessitam de a palavra de esperança. E te pedimos, Jesus, que agasalhe a esses corações, que agasalhe esses nossos irmãos que estão, ora, nesses vales de dor, de dificuldade, esses que estão atravessando tanta dor, Senhor, lembrando de um passado, lembrando de oportunidades que deixaram de passar. Ora, Senhor, imploramos a Ti que auxilie a cada um desses irmãos queridos, que nesse momento onde ora estamos lembrando por todos eles, de todos eles, suplicamos ao Teu bondoso coração, Senhor, que dê a eles a oportunidade de parar também para ouvir esses esclarecimentos e perceber, Senhor, que tudo passa e essa dor também cessará, porque a Tua bondade é infinita e o socorro jamais nos faltou. Ora, Senhor, te imploramos que nos dê a sabedoria do bem viver, que nos dê a pacificação, que nos dê o equilíbrio e que nos dê a paz, para que possamos vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e, de igual forma, auxiliar a esses que conosco caminham para buscarem, Senhor, dar o exemplo que ora estamos conhecendo como conceitos. Que Deus a todos proteja, Senhor. Que Deus a todos ampare. E que nos dê a oportunidade de participarmos do estudo desse livro Memórias do Suicida, onde a nossa bondosa irmã Dona Ivone generosamente teve a oportunidade de trazer para nós. Agradecemos a essa irmã querida, ao nosso bondoso Carre Bachuto e aos demais irmãos trabalhadores da Seara do nosso Mestre, que bondosamente aqui estão velando por todos nós. Que seja em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dessa espiritualidade amiga, generosa e fraterna que nos protege e ampara, agradecemos por este momento e pedimos humildemente que nos auxilie a termos a condição de observar e de reter em nós os conceitos que haveremos de estudar. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, Arrecemel. Seja bem-vinda, querida, ao nosso estudo. Um beijo a todos vocês. Agora, Canda, vou passar para você, minha linda. Que Deus proteja a todos. Bom estudo. Bom, a Mana já colocou aí, onde paramos na semana passada, no meu é página 96, o penúltimo parágrafo. Então, fala para nós, então, o caminho.
Fez-se pausa, todo mundo achou então, né? Vamos começar. Fez-se pausa na sequência da reprodução dos acontecimentos. Surpreendera-nos grande ansiedade, ao passo que censurávamos o companheiro pela displicência com que se portara. Concordáramos em atribuir à má educação de Jerônimo o desrespeito manifesto aos regulamentos da nobre instituição, no que fomos aparteados pelos servidores presentes. Certamente, a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Ela não representa, porém, tudo. Os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado a princípios elevados, as boas qualidades de caráter e de coração, produzindo a boa educação moral, é que formam o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo, desde que um suicídio não venha anular tal possibilidade. Não poderiam os diretores desta casa fornecer as notícias solicitadas sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de gravosas consequências para o seu estado geral? Inquiri curioso. Sim, se tais notícias concorressem para o bem-estar do paciente. Aliás, em regra geral, convém à entidade, nas vossas condições, absterem-se de quaisquer choques ou emoções que alimentem o estado de excitação em que se encontrem. Notícias da terra jamais confortarão algum de nós, que pertencemos à espiritualidade. No presente caso, torna-se evidente o desejo da administração da casa de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente, sem necessidade. Se submetesse de boa vontade aos regulamentos protetores, a realidade que presenciará dentro em pouco viria ao tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-la, o que evitaria choques grandemente dolorosos. Está sem som? Tem som? Ok. Subordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão por que foi ele entregue às próprias inconsequências, as quais farão com violência em torno dele o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Eis, porém, que voltávamos a observar movimentação na luminosa do receptor de imagens. E o que então se passou exorbitou tanto de nossa expectativa que passamos a sofrer com o desventurado Jerônimo os dramáticos sucessos com sua família desenrolados depois de sua morte. Vamos dar uma paradinha aí, né? Melhorou o som aí? Melhorou? Então, vamos dar uma paradinha, que depois ver se a gente consegue fazer esse comentário até o Mário chegar, né? Bom, enfim. O que a gente está vendo aqui, né, é um comentário, né, que o Camilo faz acerca da situação porque eles ficaram, né, lá na enfermaria, onde eles estavam, no ambiente que eles estavam, assistindo, né, como ele coloca aqui na receptor de imagens, a entrevista de Jerônimo com o irmão Teócrito. Eles assistiram aquilo tudo, assistiram, né, a insistência, assistiram a permissão que foi dada, né, pela direção da casa que liberasse ele. Então, isso tudo, como Camilo coloca aqui para nós, né, eles ficaram surpresos com a ansiedade, né, ao passo que ficaram esperando, todo mundo ficou esperando, né, melhor dizendo, o que iria acontecer com essa teimosia, com essa insistência de Jerônimo. Como os benfeitores reagiriam
o que aconteceria, então, a partir desse desrespeito à disciplina da casa. E, ao mesmo tempo, né, a censura. Né? É aquilo que a gente sempre fala, né? Faz parte da nossa condição evolutiva a censura, a maledicência, o comentário, né? A crítica, digamos assim, a crítica ao comportamento do nosso próximo. E é o que Camilo fala aqui para nós, né? A censura que eles estavam fazendo pelo tipo de comportamento do Jerônimo. E eles entenderam, então, né, os companheiros dele ali, que foram socorridos juntos, que isso era atribuíram à má educação dele, esse desrespeito aos regulamentos, no que eles foram, né, esclarecidos pelos servidores presentes. Isso aqui, eu acho que é sempre assim, o estudo é para todos nós, né? Mas nós temos que agradecer muito a oportunidade de estar refletindo aqui no ensinamento que eles trazem para nós, e que Camilo tão generosamente, né, relatou a questão da boa educação social, que nós nos importamos tanto, né? A boa educação social, o verniz social, como falamos, o como se comportar nos ambientes, respeitando as normas, respeitando aquilo tudo, né? Pela boa educação social. Mas o que eles agora, a lição que nos chega, né, é que essa boa educação social, né, o respeito às normas, as colocações da sociedade em que estamos inseridos, auxilia a adaptação aos ambientes espirituais. Quem tem boa educação social sabe esperar o outro falar, sabe aguardar a sua vez. Não é isso que a gente vê, né? A questão da boa educação é aquela coisa do verniz social. Podemos até não estar satisfeitos, mas a boa educação social nos diz que devemos ceder a vez, devemos agradecer as tais palavrinhas mágicas, né? O obrigado, por favor. Isso faz parte do verniz social, da boa educação social. Mas o que vem chegando para nós aqui de ensinamento é que ela não é tudo. O que conta é a questão da educação moral. Olha só, os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado a princípios elevados. Não é o nosso aqui, a nossa faixa mental. É a princípios elevados. As boas qualidades de caráter e de coração. Então, os sentimentos, né, qualificados no amor, né, produzindo a boa educação moral. Então, precisamos refletir nessa lição aqui, porque a gente está se preocupando muito aqui agora com a boa educação social, né? Por estarmos inseridos num grupo social, né? Por recebermos, né, no lar a boa educação social. Nós precisamos agora, né, nos preocuparmos com a nossa boa educação moral também. Principalmente o que me chamou a atenção nesse trecho aqui foi a questão do estado mental harmonizado a princípios elevados. Então, isso aí, essa somatória que forma o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo, desde que o suicídio não venha anular tal possibilidade. Hoje estava fazendo o estudo do que é o espiritismo lá na Casa Espírita, né? E estava falando com os companheiros que estão chegando, estamos no início, né? No início do semestre, terceira, quarta aula, falando sobre essa questão das bases doutrinárias espíritas, né? Questão da pluralidade das existências, e é nisso aqui que vem, que me reportou agora, né? Material que eu estudei, que eu trabalhei, que eu fiquei refletindo também junto com os companheiros que estão chegando na casa, sobre a questão da oportunidade da reencarnação, né? Que é um presente divino para nós. E isso aqui é muito interessante para a gente associar a esse estudo das existências. Porque se nós já sabemos, né, que os sentimentos depurados, como está aqui para nós, o estado mental harmonizado a princípios elevados, boas qualidades de caráter e de coração,
da boa educação moral, que é isso que vai nos dar uma prometedora situação na leitura, chegaremos melhor à espiritualidade. Com isso, nós estamos construindo um retorno também melhor. A gente já vai trabalhar melhor em nós, né, a nossa matéria mental, né, a reflexão, vamos melhorando o nosso ambiente mental, vamos colaborando também, né, com os benfeitores espirituais que atuam junto a nós, facilitando aí o nosso próximo planejamento. Porque quem está nessa situação aqui, de ter sentimento depurado, estado mental harmonizado a princípios elevados, tem uma situação espiritual melhor. Porém, nós, né, aqui ainda espíritos imperfeitos, estamos no trabalho, no esforço, para chegar lá, né? Aí, continuando então no nosso texto, que nós lemos agora, a dúvida de Jerônimo. Se os diretores dessa casa não poderiam, então, trazer as notícias, sem que o Jerônimo precisasse sair de lá, né, desse ambiente onde eles estavam sendo tratados, né, estavam se recuperando da situação que se encontraram quando saíram, né, do corpo físico, pela porta do suicídio, que é o caso deles aqui, né. E é por essa falta de notícia que Jerônimo insistiu tanto, né, se rebelou tanto às normas de disciplina, aos regulamentos da casa. Aí Camilo pergunta, né, não dava para trazer a notícia então? Né, que os diretores dessa casa, então, não poderiam fornecer o que ele solicitou, essas notícias? E aí vem a explicação, por que não? Na verdade, o que está sendo esclarecido aqui para nós, para todos nós, o esclarecimento, né, é que nenhuma notícia daqui para lá, né, conforta ninguém. Nada que vai, nenhum tipo de notícia serve de conforto. Está escrito aqui. Aliás, em regra geral, né? Dizer assim, não é norma, mas é regra geral. Por quê? Porque a maioria de nós, né, se dirige, né, aos familiares desencarnados, se dirige aos irmãos que retornaram à pátria espiritual à nossa frente, quase sempre com queixas, lamentações, pedidos, né, e principalmente lamentações, queixumes, e isso não é bom. Notícias benfazejas sempre são boas notícias para qualquer um de nós, independente de que situação estamos, encarnados ou desencarnados, não é não, meus irmãos? Um tipo de notícia prazerosa todos queremos receber, né? Mas na dificuldade, né, em que nos encontramos na espiritualidade ao retornar à pátria espiritual, né, esse tipo de notícia jamais conforta algum de nós, diz o Espírito, né? Muito pelo contrário, no caso de Jerônimo, era uma medida de proteção, né? Deixar, encobrir dele, não era nenhum tipo de omissão, era uma medida de proteção. Por quê? Porque ele não se encontra em condições de ficar frente a frente com a realidade que se estabeleceu depois da saída dele pela porta do suicídio. A partir do momento que Jerônimo sai do corpo físico pelo suicídio, a família dele, que ficou lá, com toda aquela dificuldade que ele se encontrava, né, enfrentou umas situações de muita dor. E é essa situação dolorosa que ele vai ter contato agora, coisa que não precisaria, diz aqui Camilo para nós, quando ele estivesse em condições de tomar conhecimento dessa notícia, os próprios benfeitores, né, os seus conselheiros, iriam colocar passo a passo, né, o contato com ele. Ninguém iria omitir nada dele, mas só a partir do refazimento
das suas energias. Né? E que fala mais aqui para nós, Camilo, né? Que não é nem Camilo, são os servidores que estão ali, tormento voluntário. É isso aí, está lá no Bem-aventurados Aflitos. Né? Tormento voluntário. Ele coloca aqui para nós o seguinte, que essa insubordinação, então, o colocou em situação melindrosa. Razão porque foi ele entregue às próprias inconsequências. Ele foi colocado frente a frente, né, com a rebeldia dele. A rebeldia, com a indisciplina, né, e esse enfrentamento que ele fará, né, com as dificuldades da família, né, da parentela corporal, é que vai fazer esse trabalho educativo. Então, ele vai aprender na dor, desnecessariamente, como o Cé coloca aqui, sofrimento voluntário. Vai com Deus, Cláudio, vai com Deus. Ele vai aprender, né, na dor quando não seria necessário. Ele poderia ter todas as informações, era só ter um pouco mais de paciência, se concentrar mais na sua recuperação, né, na sua recuperação do desgaste que é, né, o corpo perispirítico dos companheiros que saem do mundo material pela porta do suicídio, era só uma questão de tempo. Mas vamos lembrar, né? O companheiro altamente ansioso, né? Querendo chegar logo no dia seguinte, né? Chegar logo lá na frente, e isso tudo gerou muito mais conflito, né? Ele que já tinha lá as suas dificuldades, e isso tudo foi um caldo, né, que foi, né, crescendo, foi efervescendo e culminou com esse questionamento dele, com essa liberação. Podemos seguir adiante? Tem horas que eu penso que vocês não estão me ouvindo, ou estão todos pensando assim como eu, né? Pois é, nosso irmãozinho aqui está ouvindo, né? Mana, esses exemplos aqui, que a gente está tendo a grande oportunidade, né, de refletir, como esses exemplos, né, essas colocações, isso para nós é muito, muito importante, né, porque a gente aprende, né, refletindo com o exemplo dos irmãos, né? Então vamos ler mais um pouquinho, tá? Mais um pouquinho, para ver se o maninho chega. Não é verdade, Regina? Isso aí, irmã Laura. A Laura coloca aqui, ouvindo e meditando sobre nós. Com certeza, porque nós não estamos muito longe, né? Nós estamos muito longe da realidade aqui dos nossos irmãos. Nós estamos nos esforçando, graças até a essa exemplificação, essa revelação que é trazida para nós, né? Isso aqui contribui muito como material de reflexão para nós e aprendizado, né? Então vamos andar mais um pouquinho. O assistente Romeu providenciou ordens para o departamento de vigilância, ao qual se achavam afetos todos os serviços exteriores da colônia. Olivier de Guzmán, seu diretor zeloso, apelou para a seção das relações externas, no sentido de serem fornecidos 2 guias vigilantes de competência comprovada, a fim de acompanhar o visitante à terra, pois não seria admissível abandonar-se aos perigos de tal excursão um pupilo da legião de servos de Maria, ainda inexperiente e fraco. Dá outra paradinha aí. Belíssimo, né? Belíssimo. Toda essa estrutura, vamos dizer assim, né? Essa estrutura que existe na colônia, e a hierarquia, a disciplina, tudo funcionando como um relógio, né? Vamos dizer assim, né? Com a precisão de um relógio. Então, ele foi liberado para vir a Portugal? Sim, mas não é assim, não vai sair. Abre a porta e ele sai. Não.
precisa de guia vigilante, precisa de acompanhante, precisa ter pessoas competentes ao lado dele, precisa que alguém zele por ele nessa excursão que ele fará externamente à colônia, ele sairá do ambiente da colônia, né? E ele vai ser como que guiado por esses dois companheiros nossos que a gente vai ver quem serão, né? Então, o diretor do Departamento de Vigilância, Olivier de Guzmán, apela então para a seção de relações externas e pede então 2 guias vigilantes, 2, mas competentes. Vai com Deus, Cris, competentes, né? Competentes na tarefa. Apresentam-se então Ramiro de Guzmán, no qual reconhecemos o chefe das expedições que visitava o Vale Sinistro, sob cuja responsabilidade de lá também saíramos, e outro cujo nome ignorávamos, ambos igualmente envergando a já popular indumentária de iniciados orientais. Então, Ramiro de Guzmán, conhecido do grupo, porque era ele que ia ao Vale Sinistro, ele que fazia as excursões, e ele, né, que também foi responsável pela viagem do Vale Sinistro até a colônia do grupo no qual o caminho está inserido. Começávamos, então, a compreender que nesse Instituto Modelar, o Instituto Modelo, hein, os postos avançados de mais grave responsabilidade, as tarefas melindrosas que exigissem maior soma de energia, vontade, saber e virtudes, achavam-se a cargo dessas personagens atraentes e belas, em que descortinamos, desde os primeiros dias, altas qualidades morais e intelectuais. Então, altas qualidades intelectuais e morais, progresso espiritual, né? Progresso espiritual. Às ordens de Olivier, continua a caminho. Foi preparada expedição condigna, em a qual não faltou nem mesmo a guarda de milicianos. Vai com Deus, Virgínia, vai com Deus. Então, para conduzir um irmão, só Jerônimo, né? Olha a comitiva vai sair da colônia para trazer Jerônimo, né? Uma expedição que seria desnecessária desde que ele fosse, né, disciplinado o suficiente, né? Toda uma estrutura para que ele viesse a aprender pela dor aquilo que poderia ter sido, né, ele poderia receber, né, com bem mais delicadeza e parcimônia. No entretanto, continua Camilo para nós. Transformação sensível operara-se nas atitudes do próprio Jerônimo. Vamos ver Jerônimo agora, né? Como está Jerônimo aí, né? A auto-obsessão da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava-o alheio a tudo que o rodeava, integrando-se mais do que nunca à condição que fora a sua quando homem. Burguês rico de Portugal, comerciante de vinho e zeloso da opinião social, escravo de preconceitos, chefe de família amoroso e extremado. Víamos-lo agora, trajando boa sobrecasaca, vistosa gravata, bengala de castão dourado e sobraçando ramalhete de rosas para oferecer à esposa, pois tudo isso exigira da paciente vigilância de Joel, a quem haviam recomendado satisfazer os desejos. E nossos mentores presentes na enfermaria, apreendendo nossa admiração, esclareciam que só muito vagarosamente espíritos vulgares ou muito humanizados conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das rotinas terrestres. Vamos dar uma parada. Vamos pensar um pouquinho aqui nessas informações aqui que estão sendo trazidas para nós. Jerônimo, né, o nosso irmão Jerônimo,
ele, comerciante, vamos lembrar, comerciante de vinhos, que entra numa situação alimentar, né? E por isso, entrara, né? Por isso ele não conseguiu superar as dificuldades, sai da vida pela porta do suicídio. E lá, agora, ao retornar, né, a pedido, a insistência, para visitar a família, para saber como eles estavam, ele retoma a sua condição física, digamos assim, a sua aparência, porque um espírito muito humanizado, quer dizer, muito materializado, muito importante para ele as condições da vida na carne, na vida material. E ele, então, como foi dito a Joel, que providenciasse tudo que ele solicitasse para essa viagem, ele se arruma com esmero. Com esmero. Sobrecasaca, que era uma indumentária comum à época dos homens bem situados, né? Sobrecasaca, gravata, bengala, né? Que a bengala na indumentária não se usava porque necessitasse de bastão para ajuda no deambular, quer dizer, para andar, mas sim que denota, né, aquela questão da importância social, né? Aquela coisa do verniz social que nós já comentamos aqui, já conversamos sobre isso. Então ele está todo preparado, todo na indumentária, né, de homem, de comerciante bem sucedido, né, burguês rico de Portugal, preocupado com a aparência, né, da opinião social, como é que está se trajando, e ele então está impecável e ainda leva nas mãos um ramalhete de rosas para oferecer à esposa, que é isso que ele quer então, né, ao chegar a Lisboa, ao Porto, né, aquelas cidades de Portugal, já chegar todo preparado para o encontro com a família. Então, espíritos vulgares, no finalzinho aí do parágrafo, ou muito humanizados, muito vagarosamente conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das doutrinas terrestres. Porque nós aqui encarnados, né, temos essa questão da indumentária relativa, né, a determinadas situações. Não temos aí o tal do traje de passeio completo, casual, esporte fino, esporte. Temos vários tipos de indumentária de acordo com o local, né? O local aonde vamos, o evento social, aonde seremos recebidos, na casa de quem vamos. Com que importância damos, então, àquele evento é que vai dizer como nos trajaremos. Casualmente, é um local, então seria um evento casual, não seria um evento de importância social. Seria um evento de importância social, perde-se traje, passeio completo, né? Hoje em dia não se tem assim tanta, não se vê mais tanto assim, né? Você tem assim, casamento se usa tal indumentária, né? Por causa da questão da noiva, é um evento social importante para os noivos e para os familiares dos noivos. Então, essa importância, né, dessas pequenas frivolidades, Camilo coloca aqui para nós, desculpe, é inseparável da rotina terrestre, é coisa nossa. Nós, espíritos encarnados, temos essas pequenas frivolidades. Então, vamos continuar aqui. Então, rigorosamente guardado, a viajar em veículo discretamente fechado, né? Então, está lá, o cortejo vai sair, né? Jerônimo assemelhava-se com efeito a um prisioneiro. Parecia não se aperceber disso. No entanto, parecia não distinguir mesmo a presença de Ramiro e seus auxiliares. Tão abstrato se encontrava, julgando-se em viagem como outras que outrora lhe foram comuns. Olha o que faz, né, essa questão, Camilo coloca aqui, ele está auto-obsidiado.
com essa ideia da viagem, com a importância da questão da burguesia, né? A importância da indumentária, a importância de levar o ramo de flores. Ele está com essa ideia fixa, não pensa em outra coisa, então ele não se apercebe, né, de todo aquele aparato de proteção e que ele está ali totalmente cercado, não só com os 2 guias, mas os milicianos também. Os milicianos formam a guarda que vão proteger, então, o excursionista, que é ele, né, nessa viagem. A gente vai parar por aqui, tá bom? Porque a partir de agora, né, a gente vai entrar numa questão de coisas mentais. Com certeza, Regina, com certeza. Por quê, né? Regina coloca aqui, me impressiona a paciência da espiritualidade com nossas limitações. Porque os espíritos superiores a nós, eles não nos julgam, né? Porque eles reconhecem as nossas limitações, como você conhece, está passando aqui. Eles têm toda a paciência. A gente não tem paciência, né? Nós estamos já numa faixa etária um pouco mais avançada, com as crianças. E quando as crianças teimam daquelas coisas da teimosia, a gente não deixa, às vezes não deixa para que ele aprenda com a teimosia dele. É a mesma coisa. A única diferença é que nós nos impacientamos, né? Porque nós não somos espíritos superiores, né? Eles não se impacientam. Eles têm toda a condescendência, né? A paciência, tem tudo isso, né? Para nos esclarecer, para repetir, para falar, para nos envolver nessas vibrações de amor e paz. Tá? Então, daqui para frente, o estudo a gente vai entrar, então, em criações mentais. Então, eu vou deixar para o Mário, então, na semana que vem, porque hoje eu só comentei, né, então, a saída, né, toda a preparativa, a questão da comitiva, né, a questão também que a gente comentou hoje, o que é importante, o que é importante a nossa situação, nosso estado mental, para entrar na espiritualidade, e o cuidado que devemos ter ao direcionar nossos pensamentos, as notícias daqui do plano físico-material para a espiritualidade. Tá? Porque nada que sai daqui conforta, né, aos espíritos que estão na erraticidade. Certo? Então vamos marcar aqui, eu parei. Outrora lhe foram comuns. Vamos começar então e corria regularmente o veículo. Tá bom, meninas? Ok. Só meninas mesmo, né? Que bom. Hoje o menino teve problema com o trânsito. Ô, meus amores, eu que agradeço a paciência de vocês. Só às 21h25 é que eu tive a confirmação, porque na verdade aquela questão intuitiva, né? Aquela questão intuitiva é muito forte nesse estudo, sabia? Eu tenho que respeitar um pouco mais o meu benfeitor espiritual. Enfim. Você vê que eu também sou um espírito ainda com muita dificuldade, né? Não sou teimosa, ainda sou um pouco. Vamos lá, quem vai subir aí? Quem é a nossa coordenadora Mana? Jana? Vamos lá, Jana pode fazer. Então, passando para a Jana. Um beijo, então, nos corações. Alô, boa noite. Estão me ouvindo? Som ok?
Boa noite, meus queridos. A Candinha, muito obrigada. Você já sabe, né, que quando faltar o nosso amigo, é você que tem que assumir aí o nosso estudo muito bem assumido, né? Porque as palavras da Canda vão fluindo bem, assim, naturalmente, né? E os amigos espirituais vão ajudando ela a trazer esse lindo estudo para todos nós. Então vamos agora pensar em Jesus, agradecer, né? Um momento de agradecimento por estarmos tendo mais essa oportunidade de estudo, de assimilar todas essas palavras que são trazidas até nós pela Dona Ivone, pelo nosso amigo Camilo, por tantos mais, para que nós possamos, com esse estudo, levarmos para a nossa vida, levarmos para o nosso dia a dia, ajudando também a tantos aqueles que ainda passam com a ideia de suicídio na Terra, esse índice enorme que vem aumentando cada vez mais, que esse estudo possa chegar nesse momento a todas essas pessoas que estão com a mente voltada na ideia do suicídio, que elas possam se sentir confortadas, com esperança em seu coração, sabendo que dias melhores chegarão, para que elas possam esquecer essa ideia e prosseguirem a sua jornada na Terra. Que seus guias espirituais nesse momento possam estar com cada um deles, cada um desses nossos irmãos que estão em perturbação, que estão em dificuldades, em angústias, com essa ideia de acabar a vida, achando que matando o corpo nós terminamos a nossa existência na Terra, e todos nós sabemos que não é assim. E que essa mesma vibração chegue acalentando os nossos irmãos que partiram daqui, através desse sentimento de dor, mas na esperança que eles estão vivos, que eles vão retornar, que eles vão se equilibrar, vão recuperar para continuarem a sua trajetória de espírito imortal. Que Maria de Nazaré possa estar com cada um de nós, com a Canda, que tão gentilmente trouxe a todos nós o nosso estudo, com a nossa querida Vidas, com a nossa querida Mana, com Lúcia, nossa querida Lúcia, com a nossa querida Irma, com a nossa querida Karine, com a Céia, com a ND Dias, com a nossa Regina e com o nosso querido tio que acabou de chegar, que ele possa ser envolvido também por essas mesmas vibrações de paz, de harmonia e de esperança. Fica conosco, Jesus, que possamos estar aqui na próxima semana, todos presentes para assimilarmos mais um pouquinho desse nosso estudo maravilhoso. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Jesus Cristo esteja com todos, agora sempre. Estudando a caridade, lembremos-nos de que este aprendizado é fruto de constante aperfeiçoamento das nossas almas. Iniciamos ajudando ao semelhante da forma singela, que é o doar alguma coisa de dentro de si, que pertence a si mesmo. Mas este ato já começa a mostrar que a criatura está treinando o desprendimento. Depois, começamos a exibir formas mais complexas de auxílio, tais como o auxílio a comunidades, através de órgãos representativos, através de sociedades espíritas, de ações que visam a coletividade. Quando trabalhamos neste sentido, já somos mais elaborados, já temos maior interesse nas atitudes de longo prazo, já envolvemos outros valores, outros
sentimentos. Adiante, começamos a observar que não basta darmos as coisas que temos ou movimentarmos recursos que, pertencendo aos outros, nos são entregues para ajudar. Já sentimos a necessidade de nós mesmos desenvolvermos o sentimento do amor e do perdão, da compreensão e do espírito de serviço. Já desenvolvemos de modo equilibrado os valores da nossa alma. E nesta fase de trabalho, igualmente temos uma fase inicial em que começamos a desculpar os outros, a compreender os outros, e chegamos a uma fase mais complexa, que é quando perdoamos ao semelhante pelos erros dele, pelas atitudes errôneas ou mesmo pelo mal que já fazem. Nós já temos um nível de compreensão, de entendimento, que nos faça praticar a caridade de modo mais elaborado. E terminamos com a complexa atitude do homem plenamente voltado para o bem. Nele, a caridade começa a dar passos na direção do amor. A caridade, então, feita de modo tão natural, tão espontâneo, leva as criaturas a chegar ao ponto do amor. E quando se chega ao ponto do amor, atinge-se a sublimação da forma da caridade. Por isso que o homem espírita, o homem que estuda a doutrina espírita, que tem a sua visão para os milênios, ou pelo menos para os próximos séculos, ele trabalha a sentimento da caridade de modo verdadeiramente dirigido. Ele não espera fazer caridade espontaneamente. Não, ele não faz mais nada espontaneamente. Nele, o interesse do progresso o obriga a buscar valores mais fortes. Então ele trabalha a caridade de modo contínuo, aprende a elaborar o seu projeto de aprendizado, faz com que o trabalho no bem seja contínuo, permite-se doar sempre o que pode e jamais esmorece quando não é reconhecido pelo que fez e não foi visto. Nesse momento, o homem que vai elaborando o sentimento da caridade, ele vai realmente estar interessado no processo de seguir adiante, porque é uma necessidade do seu espírito. Assim, meus irmãos, estudemos a caridade e, como espíritas, hajamos conscientemente, não mais a caridade feita espontaneamente, mas sim o ato dirigido conscienciosamente para obtenção de equilíbrio e de paz para as criaturas que estão ao nosso lado. Que Deus e que Jesus nos abençoe a todos. O abraço do Herman para os corações presentes. Que Deus leve todos vocês a casa de vocês com a paz. Graças a Deus.